Ei pessoal, recebi várias mensagens sobre como a WGU vai lançar um mestrado em ciência da computação e hoje eles finalmente colocaram a página no ar. Então pensei em conferir e discutir isso com as pessoas, passando pelos requisitos e tudo mais. Só para você ter uma noção do que pode estar se envolvendo. Então, neste vídeo, vou falar sobre os requisitos do curso, o custo, a divisão das disciplinas. Na verdade, existem três, talvez 3,5 caminhos diferentes para obter o mestrado em ciência da computação. Por fim, discutirei como conseguir um diploma de bacharelado em ciência da computação de forma rápida, caso tenha interesse em fazer mestrado posteriormente. Possuo 3 diplomas da WGU. Eu tenho, um bacharelado em tecnologia da informação, bacharelado em ciência da computação e um mestrado em segurança cibernética, e eu consegui meu bacharelado em ciência da computação. De fato, foi extremamente rápido, cerca de 10 semanas, o que é absurdamente veloz para uma pessoa comum. Mas fui muito intencional sobre o que fiz e estudei muito antes e tudo mais, então vou falar sobre isso. E você provavelmente não conseguirá fazer isso em 10 semanas, mas se seguir uma estratégia semelhante, aprenderá mais rápido do que de outra forma. A WGU é uma universidade online credenciada, onde você paga por um período de cada vez. Por exemplo, em 6 meses você pode concluir quantas aulas conseguir nesse período. Se você for muito rápido, consegue logo seu mestrado ou o que for. O caso pode ser resolvido por apenas cerca de 3.500 a 4.000 dólares, ou o custo do programa. Então, de certa forma, quanto mais eficiente e rápido você for, melhor será economicamente. Mas você sabe, leve o tempo que precisar para terminar o programa e então comece direto com os requisitos. Você pode simplesmente ver isso na página do diploma. Basicamente. A primeira opção requer um diploma de bacharel em ciência da computação ou equivalente. Mas se você tem um diploma de bacharel em um campo que não é ciência da computação, você precisa completar o que a WGU chama de Fundamentos da Ciência da Computação na Academia WGU antes de se matricular no programa. E eu meio que tentei procurar o que era isso, sabe? Mas não consegui encontrar em lugar nenhum, nem mesmo no Reddit, pelo menos por enquanto, não consegui encontrar nada. Pode haver algo agora, mas não sei o que está dentro dos fundamentos da ciência da computação, mas provavelmente para manter a integridade do mestrado em ciência da computação. É necessário ter conhecimentos em cálculo, rigor matemático, arquitetura de computadores, estruturas de dados e algoritmos. Deve haver algo assim, senão as pessoas só zombarão do mestrado em ciência da computação. Como precisa ter pelo menos algo como cálculo integral e estruturas de dados e algoritmos para algo assim? Verifique com a WU primeiro se isso estará disponível lá. Porém, não pense que basta obter um diploma em História ou mesmo em Tecnologia da Informação para depois conseguir o mestrado em Ciência da Computação. Assumo que eles vão colocar algum tipo de obstáculo matemático lá, mesmo sem matemática. Eu não sei. Vou colocar algo na descrição, talvez se eu lembrar, mas definitivamente verifique por si mesmo para ter certeza. E então, entrando no custo disso, é realmente direto. A partir de agora, um termo é de 3.985 dólares. Se você concluir todos os cursos nesse período, parabéns. Você terá um mestrado em computação SCI por menos de 4.000 dólares. Foi o que fiz para cada um dos meus diplomas. O mestrado em cibersegurança custa cerca de 4.000 dólares. O diploma de computação SCI custou cerca de 4.000 dólares e o de tecnologia da informação por volta de 3.500 dólares. Se você fizer um planejamento adequado, focar na execução e tudo mais, é possível terminar muito rápido. Se você estiver relativamente organizado, eu poderia orçar cerca de 1 ano para este projeto, o que custaria aproximadamente 8.000 dólares. Então sim, entrando na divisão da disciplina, tecnicamente existem 4 caminhos. O primeiro caminho é como um diploma geral de ciência da computação, o segundo é a interação humano-computador e o terceiro é a inteligência artificial e o aprendizado de máquina. E então o quarto caminho é como um programa acelerado combinado, de bacharelado e mestrado. Então depende do que você quer. Se você só quer tirar esses estudos do caminho, pode valer a pena. Mas entrando nas 3 diferentes disciplinas, você pode apenas, olhar para estas. Eu não vou ler cada aula individualmente, porque você pode apenas... Vou colocar um link para isso na descrição e você pode, pesquisar as aulas individuais no Google se quiser. Então, por exemplo, basicamente tudo em amarelo aqui são basicamente as mesmas em todos os diferentes diplomas. E para a ciência da computação geral e interação humano-computador, há uma certa sobreposição aqui. Dê uma olhada rápida para ter uma noção geral. Para mim, considerando os enormes avanços recentes em inteligência artificial, eu escolheria essa área. E eu uso como usuário, eu uso muito inteligência artificial como LLMs e ChatGPT. Eu também não crio meu próprio modelo porque ainda não tenho utilidade para isso. Porque existem tantos modelos prontamente disponíveis para eu usar.
mas eu uso como a interface de programação de aplicações ChatGPT e outras interfaces de programação de aplicações S de inteligência artificial. No meu dia a dia, uso bastante esses recursos e estou interessado em inteligência artificial e machine learning, então, pessoalmente, iria por esse caminho, mas realmente depende de você. Minha resposta típica é: escolha o que mais lhe interessa e então se dedique intensamente a isso. Se você não sabe o que fazer, eu escolheria ciência da computação geral, para ser honesto. Você sempre pode complementar isso com inteligência artificial, machine learning, segurança cibernética ou praticamente qualquer coisa. E a disciplina geral de ciência da computação. Não vai errar. Se você estiver interessado em obter um bacharelado em ciência da computação rapidamente. Vou falar sobre o que fiz para conseguir isso com um link na descrição, mas basicamente é o que você está vendo. Aqui estão todos os programas da WGU, incluindo o de ciência da computação. Clicando nele, você pode ver todas as opções disponíveis. Estes são os programas e aulas necessários para o bacharelado em ciência da computação. E então, estes são transferências que você pode fazer de outra organização, a outra organização educacional chamada StudyCon. E basicamente a ideia é que as aulas do StudyCon são geralmente muito mais rápidas para concluir do que as aulas na WGU e elas são menos estressantes. Porque é muito mais barato em termos de, tipo, crédito por hora. É cerca de 90 mais barato do que as aulas da WGU e são simplesmente de menor risco. Então, por exemplo, quando você se inscreve no StudyCon e começa a fazer aulas, é apenas cerca de 235 por mês, sem o desconto, com o desconto. Eu sempre esqueço quanto é, sei lá, menos 30%, e isso só por um mês. Na WGU você paga por período entre R$ 3.500 a R$ 4.000. Então, basicamente, a ideia é que você faça todas essas aulas do Study.com, uma de cada vez, basicamente. E então, quando você termina, acaba com algo assim. Veja como restam apenas 21 aulas, ao contrário de quantas havia antes, como 37 ou 38 ou algo assim. Eu tenho outra planilha que detalha todas as estratégias, como passar em cada aula da maneira mais rápida e eficiente possível. Vou colocar um link para isso na descrição. Por exemplo, digamos que você se registrou em WGU e então você pensa, ok, eu vou tipo fazer minha primeira aula que é ética em tecnologia. O identificação é D333. Então você basicamente tipo procura por isso na planilha e então você encontra aqui. E então parece que a pessoa não falou sobre tipo quantos dias levou, mas tem uma estratégia para isso no Reddit. Então se você clicar nisso, você vai para tipo isso vai te levar a uma página onde alguém fala sobre como passou no D333, por exemplo, e fala sobre tudo o que eles fizeram e como estudaram para isso e coisas do tipo. Não é como trapacear e não é. Não tira o valor da aula, apenas te dá ideias de como abordar isso e coisas do tipo. Então, por exemplo, eu farei mais uma como matemática discreta também. Esta é uma aula notoriamente difícil. Eu pesquiso isso. E então te leva a uma página onde fala sobre alguém, como eles levaram apenas 4 dias para passar. Para passar em matemática discreta, levei 10 ao quadrado de tempo. Levei de 2 a 3 semanas para passar em matemática discreta, e isso foi difícil para mim. Então isso é, tipo, bem impressionante. E ele fala sobre, ou ele, ela, alguém, nem sequer diz o nome deles, mas essa pessoa fala sobre o que fez para passar em matemática discreta para você. Então, antes de fazer qualquer coisa, eu verificaria seu histórico escolar existente para ver o que você pode transferir para WGU. É basicamente assim que eu faria. Farei todas essas aulas de Datacom aqui com um desconto, e então, quando elas terminarem, eu simplesmente me matricularei na WGU. E então apenas use este guia de estratégia para trabalhar no restante das aulas o mais rápido que puder, apenas para economizar tempo. Também tenho um diploma de ciência da computação que levei 10 semanas para obter. Muitos dizem que o empregador não aceitará isso, etc. Eu consegui entrevistar com sucesso em grandes empresas de tecnologia como a Microsoft e o Google, e trabalhei na Microsoft. Como um engenheiro de software L3, eu parei esse processo porque fui trabalhar na Microsoft e depois me mudei para a Ásia. Sim, o mestrado em ciência da computação. Parece excelente e muito promissor, para ser honesto. Eu posso fazer o de inteligência artificial, machine learning, eventualmente, porque parece muito, muito legal. Gostaria de fazer o programa e criar conteúdo sobre ele, mas tenho estado muito ocupado com outras coisas, então confira. Deixe-me saber o que você pensa nos comentários, eu realmente aprecio muito isso. Mas sim, bom trabalho WGU por criar um programa legal, eu acho que parece muito bom. E aqui eles recentemente reformularam o bacharelado também para incorporar mais coisas de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Então isso é realmente legal.
Confira, obrigado por assistir, agradeço e nos veremos no próximo vídeo. Tchau!